CBC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, ao senhor. Programa Bernardo Filho, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, ao vivo, nesse momento, 14 horas e 35 minutos. Primeiro, gostaria de pedir desculpas à senhora e ao senhor pela minha voz hoje, mas obrigação é obrigação, eu tenho a obrigação de estar aqui, apesar dessa gripe que está me derrubando. Então, não levem a mal o fato de eu estar um pouco fanho, mas vamos tocar o programa assim mesmo, porque isso é o mais importante. Quero agradecer, como faço todas as semanas, a paciência e a gentileza que a senhora e o senhor têm para comigo e para com o nosso programa. Quero agradecer às pessoas que me cumprimentam na rua, que me param, que me cumprimentam na rua. Continuem fazendo isso. Muito obrigado. Essa troca de carinho e de gentileza é muito importante para mim e para o nosso programa. Eu queria começar o programa e dizer que eu estou muito contente e muito satisfeito com uma denúncia, com um comentário que nós fizemos aqui na semana passada no nosso programa, onde eu dizia que não conseguia entender o custo do aluguel de 4 ambulâncias por R$ 1.817.000 ano, o que significava R$ 37.000 cada ambulância mês. Não entendia. Falei que tinha muita gordura nesse edital de licitação, que o preço estava excessivamente caro. Convidei a senhora, convidei o senhor para entrarem no Mercado Livre e verem o preço de aluguel das ambulâncias, que eu falei que variava entre 6 a 14 mil reais. Fizemos uma média aí, 10 mil reais por ambulância, mais salário do motorista, mais óleo diesel, enfim, estava muito caro, muito caro. Em função da nossa denúncia, e isso é muito bom porque televisão tem que ter esse papel, esse edital foi invalidado, não vai mais acontecer essa licitação, acabou essa licitação, novas providências serão tomadas com relação a esse particular, aí é um caso da administração buscar os novos caminhos que ela quer, mas o mais importante, tá? Acabou essa novela das ambulâncias. Graças, digo e repito, às nossas denúncias aqui na televisão e também porque alguns vereadores compraram essa briga, depois que nós falamos, compraram essa briga e levaram esse assunto também adiante. Final de licitação, parabéns, ótimo. Foi a melhor notícia da semana acabarem com isso. Mas, o que acontece? Nem tudo são boas notícias. A prefeitura, agora, por conta do Natal Imperial, colocou um edital na rua para a construção de um palco na Praça Dom Pedro, um palco que deveria ser um senhor palco, tá? A um custo de R$ 327.000. Construção do palco, iluminação e sonorização, R$ 327.000. Muito bem. Eu vou pedir à técnica que mostre agora o palco que foi construído com madeira compensada, um palquinho pequeno. A senhora e o senhor devem notar que esse palco aí não tem mais do que 4 metros de largura, né? Por uns 4 de altura, um caixote mal feito, mal acabado, com 4 caixas de som apenas e uma iluminação precária. Ora, isso aí, por R$ 327.000, tem muita gordura, como eu digo sempre, gente. Não dá. Eu espero que revejam, que a prefeitura reveja isso, porque, olha lá, isso aí está o edital, Prefeitura Municipal de Petrópolis, olha lá, R$ 327.000, montagem e sonorização e iluminação desse palco. Agora eu quero que a senhora e o senhor vejam como é que deveria ser esse palco. Esse deveria ser o palco. Então, comparem aquela primeira imagem com esta imagem agora, olha só.
dá para fazer uma comparação e ver que o serviço não foi realizado a contento, foi mal feito, está muito ruim e, no entanto, vamos pagar 327 mil reais por aquela caixinha de fósforos que está ali na Praça Dom Pedro. Coloca a caixinha de novo para mim, por favor, Getúlio. Olha só, 327 mil reais. Gente, absurdo, absurdo, absurdo. Então, eu espero que providências sejam tomadas com relação a isso, tá? E eu não vou me alongar mais nesse assunto do palco. Um terceiro assunto que eu quero falar e que está me deixando profundamente curioso é que um dos projetos do vereador Paulo Igor, antes dele ser preso em abril desse ano, era um projeto de lei que permitia aos idosos e deficientes estacionarem em qualquer vaga do rotativo. Muito bem. Quando Paulo Igor foi preso em abril, esse processo simplesmente parou na Câmara. A questão de 2 semanas atrás, eu fui perguntar a alguns vereadores do porquê que esse processo estava parado, por que esse projeto estava parado. Por que estava acontecendo? Haveria algum constrangimento dos vereadores em colocar esse projeto em andamento, já que tinha sido uma ideia do Paulo Igor? Não, eu penso que não, porque é um bem social para a cidade. Qualquer vereador que tem interesse nos assuntos da cidade e na população da cidade poderia tocar esse projeto. Mas muito bem. Perguntei para cinco vereadores e para um secretário de governo, ou seja, falei com 6 pessoas que poderiam me dar uma resposta. Nenhum me deu uma resposta com relação a isso. Um me disse que estava muito ocupado, o outro me disse que ia ver. Bom, enfim, todo mundo se eximiu de me dar uma explicação como cidadão, não como apresentador de TV. Vem cá, por que esse processo está parado? Ninguém me falou nada disso. Olha, eu quero dizer que eu lamento e vou continuar insistindo, sim, em saber por que esse projeto está parado. Sabe? Porque as vagas de idosos e de deficientes em Petrópolis ficam muito aquém da necessidade das pessoas do município. E existem diversos abusos com relação a isso, assim como existe desrespeito, pessoas que utilizam essas vagas sem necessitarem ou sem terem essa condição de idoso ou de deficiente. Eu vou insistir nesse assunto, prometo ao senhor que semana que vem vou dar notícias desse assunto à senhora e ao senhor. Eu agora vou pedir um breve intervalo, serão só 2 minutos, e em seguida vamos iniciar nossa entrevista, que eu tenho certeza absoluta que a senhora e o senhor vão gostar muito do nosso convidado de hoje. Fiquem conosco, já voltamos. Princesa Isabel Gourmet. Em um ambiente amplo e agradável, uma cozinha moderna espera por você. Cardápio variado, excelente atendimento e estacionamento exclusivo. Música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Venha fazer seu evento conosco. Princesa Isabel Gourmet, Rua Dom Pedro, 270, telefone 3065-3133. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Pensou em tintas automotivas e imobiliária? Ateliê da Cor. Pensou em ferragens, pincéis e tudo para sua pintura? Ateliê da Cor. As principais marcas do mercado e os melhores preços. Ateliê da Cor. Atendemos sábados, domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ateliê da Cor. Rua Coronel Veiga, 181. Teleentregas 2242-7228. Venha nos visitar.
direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Petrópolis ganhou uma nova casa, Restaurante Castelo, com opções à la carte, além de fondis, caldos e pizzas. Às sextas e sábados, música ao vivo. Venha desfrutar esse prazer. Restaurante Castelo, Rua Copque, 136, Duchas, a 50 metros do Palácio de Cristal. Telefone 2235-4706. Ateliê Maria Clara Coiffeur. Mega hair de no italiano. Mega telado, tranças africanas, boxeador e nagoa. Mega de queratina e de fita adesiva. Crochê braid, twist, grade look, perucas front lace, mega de microlink. Você encontra tudo isso na Travessa Prudente de Aguiar 38, Edifício Vitrine. Sobre loja 15. Telefone 2243-275. Temos também venda de cabelo humano hidratado. Venha nos visitar. Muito bem, voltamos e vamos iniciar a nossa entrevista. E hoje eu convidei o Dr. Henry Grazinoli, uma pessoa muito conhecida na cidade, que já foi secretário de governo em 2 oportunidades, em 2 governos diferentes, é advogado e é professor universitário também. E uma pessoa que conhece bastante os problemas da cidade, porque os vivenciou de dentro da administração. Em função disso, eu o convidei e vamos explorá-lo e explorar os conhecimentos do Dr. Henry com relação à nossa cidade. Dr. Henry, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por estar aqui hoje no nosso programa. De imediato, eu queria tocar num assunto que é o assunto do momento no mundo jurídico atual. Tá? Nós temos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Tínhamos, em 1822, um 4º poder, que era o poder moderador, criado por José Bonifácio, mas que depois disso, depois com o advento da República, desapareceu, né? E hoje temos os 3 poderes. E existe sempre um pensamento, e esse pensamento estava externalizado, foi escrito por Montesquieu, no Espírito das Leis, de que esses 3 poderes deveriam ter o mesmo peso, né? Deveriam estarem colocados em situação de igualdade. Nós temos notado ao longo da história que quando um desses poderes está mais enfraquecido, outro poder toma o lugar desse e assume parte das funções que era destinada a esse poder enfraquecido. E estamos vivendo isso nos dias de hoje com relação ao judiciário, onde nós temos 2 coisas interessantes que se mesclam, mas que são diferentes. Uma é o ativismo judicial e a outra a judicialização da política. Coisas que muitas pessoas fazem diferentes, mas que são coisas distintas. E eu queria lhe perguntar como é que o senhor enxerga esse papel que o Supremo vem adotando, na minha opinião, e está adotando por fraqueza do Legislativo. Mas como é que o senhor enxerga essa posição do Supremo? E, em continuidade à pergunta, que o senhor, claro que o senhor não tem bola de cristal, mas o que pode advir disso com esse novo governo que tem um viés completamente diferente do governo anterior e que entra mais forte que o governo anterior? Bom, meu boa tarde a todos, boa tarde a você, Bernardo, muito obrigado, me sinto honrado com o convite. E você já começa com um problema difícil, complicado, mas eu vou tentar passar para você mais ou menos a minha visão sobre isso. Sim. Em primeiro lugar, para falar desse desequilíbrio
e dessa pseudo-supremacia, porque na verdade há uma supremacia de atuação do judiciário hoje, em todas as instâncias, e do Supremo muito, muito forte. A gente tem que fazer uma reflexão rápida sobre um problema que o Brasil tem hoje, que se chama Constituição Federal, por incrível que possa parecer. Nós temos uma Constituição que é de 1988. Em 30 anos o mundo mudou vertiginosamente. Nem os constituintes de 88, nem nós, eu era na época estudante universitário, não podíamos imaginar que o mundo fosse transformado da forma como se transformou. Globalização, o capitalismo tomou conta praticamente do mundo, passou a ser hegemônico no que diz respeito a um método, a um processo econômico, e a comunicação, a televisão, rádio, rede social, internet, isso tudo mudou o aspecto do mundo todo. A Constituição brasileira, ela foi despreparada para essa mudança, por incrível que possa parecer, embora produzida na véspera do início dessa nova era, digamos assim. Bom, então a Constituição ela tem pontos que precisam ser revistos, porque ela dá margem, como ela foi muito analítica, muito extensa, né? Optou-se por fazer um texto constitucional extremamente amplo, que tratava e trata em detalhes uma série de temas que não poderiam e não deveriam estar ali, e sim em lei infraconstitucional ou ordinária. O fato é que isso deu ao intérprete da lei, aquele que aplica o direito, e aí eu me refiro aos operadores do direito, mas especialmente aos juízes, deu a eles um poder enorme. Porque se eu tenho uma Constituição que me dá uma gama imensa de possibilidades de interpretação extensiva, restritiva, sistemática, literal, então esse juiz, em última instância, a Corte Constitucional, sobre a qual a sociedade não tem nenhum controle, e aí eu começo a entrar mais especificamente onde você provoca, a sociedade não tem controle sobre o Supremo Tribunal Federal. Ele é um órgão autônomo e é um órgão que tem soberania nas suas decisões, é a última instância. Com uma Constituição que permite essa gama imensa de interpretações, ora você tem um juiz com um poder enorme na mão. Aí você vai depender da índole dessas pessoas, você vai depender para que se faça a interpretação de acordo com o que desejava a sociedade naquela época e do que ela precisa hoje, você precisa ter pessoas de boa índole, você precisa ter pessoas que façam julgamentos imparciais. Então, essa é uma situação. A Constituição é um problema, ela precisa ser reformada. Eu sou professor de Direito Constitucional, de Direito Administrativo, e há muitos anos já, pelo menos uma década, eu tenho feito críticas à nossa Constituição no bom sentido, no sentido de que ela não é péssima, mas ela precisa ser melhorada. Esse é um ponto. E o segundo ponto, o desequilíbrio político ao qual o Brasil foi submetido, por essa indefinição, nós tivemos, logo depois do impeachment do presidente Collor, não é, uma onda de mudanças, mas eram mudanças que eram decorrentes da luta pelo poder. Nenhum daqueles políticos, daqueles grandes líderes, e não podemos falar de Tancredo, porque Tancredo morreu sem poder ser presidente da República, então não dá para incluí-lo nessa lista, mas todos os demais não pensaram na população, no mundo novo, na globalização, eles pensaram em lutar e para manter o poder. Então nós temos 3 décadas de luta pelo poder no Brasil, que acabou nos últimos anos partindo para a radicalização. Nós ressuscitamos o que muitos países já sepultaram, a radicalização de direita e de esquerda. Perdemos o centro. Então isso causou um enfraquecimento da classe política, e aí tem o componente da corrupção, infelizmente, né? A traição que a classe política fez, em grande parte, não posso generalizar, mas em grande parte com a população brasileira. Essa traição resultou num descrédito da política, no desmonte do Estado. O Estado brasileiro foi se desmontando, gastos, você acabou de falar aí sobre exageros em gastos, né? O dinheiro público foi sendo colocado na vala comum, e aí nós chegamos à crise. Na crise,
o recurso ao Poder Judiciário, vai todo mundo para lá. E aí sim, você denuncia muito bem, sem precedente na nossa história, e talvez sem precedente no mundo, nunca se judicializou tanto a problemática brasileira quanto aqui no Brasil. Nós não conseguimos resolver mais nada a não ser que seja na justiça. Não é? Perdemos todos os meios de solução de conflitos. Nós somos, Bernardo, de uma geração em que você tinha o padre na igreja ou o pastor, que era uma autoridade local no bairro, que resolvia conflitos, era procurado e resolvia. Nós tínhamos o delegado de polícia, que era uma instância importante. Nós tínhamos o chefe de família, o pai, a mãe, a avó, lideranças que resolviam conflitos na sociedade todos os dias. Então o judiciário só recebia aquilo que era absolutamente impossível de ser resolvido. Hoje não. Hoje vai tudo para lá. E aí a política seguiu o mesmo caminho, porque a política ela é, na verdade, o retrato da sociedade. Ou vice-versa. Então judicializamos a política. Políticos que, na sua maioria, sem credibilidade, divorciados totalmente do interesse público, e os juízes, então, passaram a atuar. Ora, o Supremo Tribunal Federal é uma corte, para quem não sabe, formada por juízes, por ministros que são indicados por presidente da República. E esses últimos presidentes, nos 30 anos a que eu me refiro aqui, foram os que formaram aquela corte que está lá. São indicações políticas, que não seguiram critérios, porque se tivessem seguido bons critérios, não haveria problema nenhum. Veja, nós temos que ter, diante do poder público, pessoas que sejam confiáveis. Então, quando você tem um presidente da República, é preciso que haja confiança. A confiança é o principal fator que movimenta a nossa sociedade. Então, eu confio que o presidente vai indicar para ministro do Supremo uma pessoa que tenha condições técnicas, morais e que seja imparcial, inclusive com relação a mim que indiquei esse ministro. Se tiver que me condenar, que condene. Nós não tivemos esse desprendimento. Então, a nossa corte hoje, ela sofre de um descrédito exatamente por esses antagonismos. Eu vou dar um rápido exemplo de 2 julgamentos que foram feitos com critérios diferentes sobre a mesma situação, pelo Supremo Tribunal Federal. O mesmo Supremo Tribunal Federal, que a semana passada, por 6 votos, considerou o decreto do presidente Temer de indulto, o decreto de indulto, onde ele liberta, onde ele perdoa, chamado perdão estatal, onde ele perdoa condenados, e havia uma revolta, porque parece que nessa onda desse indulto viriam para a rua condenados do crime do colarinho branco, recentemente pela Lava Jato. Então, o tribunal considerou, pelo menos os que votaram a favor, os 6, até agora, o julgamento está interrompido, mas já está aprovado. Eles disseram o seguinte: olha, a Constituição não estabelece uma regra objetiva, na verdade não há limite para o indulto do presidente, a não ser os que estão no artigo 5º. Tem lá 3 ou 4 crimes considerados hediondos, né? Atos de terrorismo, 2 ou 3 itens. No mais, segundo a interpretação majoritária, o presidente não teria limite, pode indultar quem ele quiser. Muito bem. Só que numa situação análoga, há 4 anos atrás, esse mesmo colegiado reconheceu a possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sendo que, nesse caso, não havia nenhum dispositivo na Constituição que prevesse isso. Uma ressalva: não sou contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, não estou me colocando contra, eu estou citando uma questão jurídica. O Supremo Tribunal Federal foi procurar, numa análise sistemática, programática, juntando todos os vários dispositivos da Constituição, e deduziu, legislou, autorizando o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, veja, dois casos análogos, que a Constituição não estabelecia previsão objetiva, eles concordaram e outros discordaram. Então, eu tenho usado um termo assim, mais popular, eu acho que o Supremo está deitando e rolando nesse momento, porque soberano nas suas decisões, última instância,
com uma classe política, um Congresso desmoralizado, Poder Executivo desmoralizado, né? E fazendo o julgamento de acordo com as circunstâncias que eu diria, não todos, mas alguns julgamentos absolutamente, modestamente falando, parciais. Eu só queria fazer um pequeno reparo, porque esse fenômeno esquerda-direita, que vem crescendo e que é uma novidade, a bem da verdade, né? Essa polarização, ela não é fruto único de estar acontecendo somente no Brasil. Por que eu digo isso? Nós temos recentemente uma eleição na Hungria de um presidente de direita, nós temos na Itália 2 ministros, um inclusive com o poder de primeiro-ministro, com esse mesmo viés conservador ou um viés de direita. Nós temos no interior da Alemanha, agora recentemente, muitas eleições em muitos distritos de conservadores de direita, e tivemos o Donald Trump, que é o caso máximo, né? E agora Bolsonaro aqui no Brasil. Levando, inclusive, a um novo conceito chamado antiglobalização, que é uma coisa curiosa, porque é uma coisa que só a mídia está se apercebendo disso somente agora, e inclusive está meio perdida com relação a isso, porque você não pode conceituar ainda a antiglobalização, até porque a gente não sabe de que forma ela estará sendo implantada. Em alguns casos iniciou-se, como no caso dos Estados Unidos, mas não se sabe dos resultados ainda dela. E é curioso porque, só explicando para a senhora e para o senhor, essa antiglobalização são ideias que defendem, por exemplo, a não imigração, ou seja, aqueles refugiados africanos que entravam nos países europeus, países europeus como a Alemanha, a França e tal, eles não são bem-vindos e não são aceitos por essa nova concepção. As indústrias que saíram da Europa e foram para a Ásia para baratear custos, isso também vai ser combatido por essa antiglobalização, por essa posição dos antiglobalistas. Enfim, são várias posições, apenas para dar um exemplo, com relação a essa antiglobalização. Então, esse fenômeno da direita não é um fenômeno novo. Eu acho que é a história é cíclica. É o recall. A história se repete. Só que ele vem, eu quando falei, quando fiz esse comentário, faltou dizer o seguinte, você tem razão, é que agora é uma nova direita, é uma nova base ideológica. A gente chama de direita e esquerda porque nós não temos um outro termo, ainda não surgiu um outro termo. Mas, por exemplo, fracassou o chamado Estado do Bem-Estar Social com o viés mais à esquerda, mais socialista, mais comunista. Fracassaram. Você vê que os países comunistas tiveram que fazer o quê? Abrir para o capital e produzir riqueza e dar emprego, porque senão aí seria o caos. Muito bem. Mas o que eu me refiro é o seguinte, é que o conceito, a construção ideológica ou intelectual dessa direita, aquela antiga não serve mais, porque hoje nós temos uma direita que não quer ditadura. Nós temos uma direita que é democrática, que resgata que é o grande valores... Susto que é o grande susto da esquerda. Exatamente, é a grande surpresa. É o grande susto Foram da esquerda. surpreendidos por isso. Exatamente. Então, o fenômeno brasileiro que eu citei que é novo, porque no caso do Brasil, nós tivemos a perda do pensamento de centro. E isso é o novo aqui, porque nesses países que você cita, continua a um equilíbrio, mesmo na América do Norte com Trump, mas há um equilíbrio, há um controle. Nós aqui hoje, nós não temos mais esse centro, porque o centro se aliou à esquerda e derreteu com ela, né? Então eu vejo que, você tem toda a razão, essa direita nova que está vindo aí, ela é uma direita que não se baseia no ideal doutrinário, intelectual, que baseou as direitas anteriores. Ela é uma direita democrática, ela é uma direita que reconhece alguns valores morais que são muito importantes para o desenvolvimento e a paz social,
que foram abandonados, porque, na verdade, o pensamento de esquerda, ele quase que se aproximou do anarquismo. Faltou muito pouco. Né? Você não pode pensar numa sociedade anárquica como o Brasil, por exemplo, com 230 milhões de pessoas. Não dá. Você tem que ter regras, você tem que ter conceitos, tem que ter princípios, senão a sociedade não funciona. Né? Já não está funcionando. Desculpe eu lhe interromper, mas eu preciso novamente chamar um breve intervalo, porque senão os nossos patrocinadores aqui vão apertar o meu pescoço. Fiquem conosco, serão só 2 minutos, já voltamos e o Dr. Henry vai continuar esse assunto. Já voltamos. Princesa Isabel Gourmet. Em um ambiente amplo e agradável, uma cozinha moderna espera por você. Cardápio variado, excelente atendimento e estacionamento exclusivo. Música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Venha fazer seu evento conosco. Princesa Isabel Gourmet, Rua Dom Pedro, 270, telefone 3065-3133. Há 12 anos em Petrópolis, A rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Pensou em tintas automotivas e imobiliária? Ateliê da Cor. Pensou em ferragens, pincéis e tudo para sua pintura? Ateliê da Cor. As principais marcas do mercado e os melhores preços. Ateliê da Cor. Atendemos sábados, domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ateliê da Cor. Rua Coronel Veiga, 181. Teleentregas 2242-7228. Venha nos visitar. direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Venha fazer sua ceia de Réveillon no Restaurante Castelo. Buffet completo, queima de fogos, animação com DJ Igor Penha. Réveillon no Castelo. Faça sua reserva e venha abrir o ano com chave de ouro. Restaurante Castelo, Rua Copic, 136, Duchas. Reservas 2235-4706. Ateliê Maria Clara Coiffeur. Mega hair de no italiano. Mega telado, tranças africanas, boxeador em Nagoa. Mega de queratina e de fita adesiva, crochê braid, twist, grade look, perucas front lace, mega de microlink. Você encontra tudo isso na Travessa Prudente de Aguiar 38, Edifício Vitrine. Sobre loja 15. Telefone 2243-275. Temos também venda de cabelo humano hidratado. Venha nos visitar. Muito bem, voltamos e vamos continuar nossa entrevista com o Dr. Henry Grazinoli, que eu espero que a senhora e o senhor estejam gostando. Dr. Henry, eu vou trazer agora o nosso bate-papo aqui para o plano local, para o plano aqui de Petrópolis. Nós tivemos em 2009, se não me falha a memória da data, de 2009 a 2013, ou 2010 a 2013, acho que 2009, o senhor vai esclarecer melhor, uma intervenção nas empresas de ônibus do município. Nessa oportunidade, o senhor era o procurador do município e estamos no início do governo Paulo Mustrange. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa intervenção e, passados 5 anos do fim dessa intervenção, esses processos já acabaram? E se não acabaram, o que a sociedade, o que a cidade ganhou com essa intervenção? O senhor fique bem à vontade para explicar, porque é a primeira vez que eu estou tocando nesse assunto no meu programa
nos últimos 9 anos. Então, o senhor pode ficar bem à vontade. Isso. Eu era procurador do município e, na ocasião, o meu cargo foi um cargo eminentemente técnico, né? Eu não tinha uma ligação política com o governo, nem com o partido, mas conhecia bem o prefeito e tinha por ele, como tenho pelo Paulo, uma admiração muito grande. E, na época, eu fui convidado para assumir o cargo e aceitei, não é? E nós não esperávamos, mas sabíamos, o sistema de transporte em Petrópolis estava destruído, né? Metade da frota, a imprensa noticiava todos os dias, ônibus quebrando e não pagava os direitos dos trabalhadores, salários atrasados, e um esquema de renovação de licenças sem licitação, que vinha há 70 anos, né? As permissões que essas empresas tinham. Então, diante daquela crise que se instaurou no primeiro ano de governo do Paulo, né, que em 2009, ônibus quebrando no centro, a imprensa em cima, motoristas parando, fazendo parada, a população protestando. Depois de um ano de negociação, o governo não conseguiu que as empresas cumprissem os contratos, que colocassem ônibus novos, né, que, enfim, equipassem a frota. As empresas estavam todas as que se perderam as licenças, as concessões, eram permissões, inclusive não eram nem concessões na época. Permissionárias, eram permissionárias. Perderam as permissões e estavam falidas, elas já estavam falidas, elas não tinham condições nenhuma de continuar. Então aí foi feita a intervenção, e a intervenção ela é o quê? É um momento de crise que você assume, o município assume a administração da empresa para poder manter o serviço funcionando, com a frota que tinha, com os empregados que tinha, e abre o devido processo legal, e depois do devido processo legal, foi feita a cassação das permissões, a rescisão dos contratos de permissão. É claro que os empresários não gostaram muito, né? E na época nós enfrentamos mais de 40 recursos, em todas as instâncias, Rio e Brasília, né? Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, vencemos todos os recursos, todas as ações, e ao final conseguimos fazer uma licitação que resultou na vinda de 2 empresas grandes, novas, e está aí, metade da frota foi renovada, o serviço melhorou muito. Agora, você me falou, o que restou processo? Que eu saiba, só existe talvez acho que uma ação judicial que ainda vigora, porque demora, mas nada que represente a possibilidade de retornarem aquelas empresas antigas, né, que perderam suas permissões. Isso já está plenamente resolvido, né? Então o processo acabou, deu muito trabalho, mas acabou muito limpo, muito tranquilo. Agora, existe uma situação que é o seguinte no transporte, né? Parece que há eu não sei por que razão, mas os prefeitos não fiscalizam, eles não cobram a execução desses contratos, entendeu? Como nós fizemos naquela época. Então, nós sabemos aí que já se repetiu, depois da saída daquele governo, o fato de renovarem permissões aí de outras empresas que não sofreram intervenção na época, renovarem sem licitação. Quer dizer, fizeram o mesmo que faziam anos e anos e anos. E claro que esse tipo de empresário, e nós na época, inclusive, enfrentamos o Pisciani, a oposição do Pisciani, o senhor Barata, que era o presidente da FETransport, né? Eu sofri ameaça, meu amigo, eu andei com segurança. Eu tive que tomar uma série de medidas de segurança, porque fui ameaçado. Quis o tempo e o destino, né, graças a Deus, que desmascarassem todo mundo. O senhor Barata foi preso, desmontaram esse esquema de propina que havia no sistema de transporte no estado do Rio, que até pouco tempo ainda estava, o senhor Pisciani preso, quer dizer, essa turma, eles fizeram oposição, porque eles queriam a manutenção do status quo. Existe um sistema no estado do Rio que o setor de transporte ele é todo dividido em áreas e cada um fica com o seu, não tem democracia nesse negócio aí, né? E nós enfrentamos isso, e graças a Deus vencemos. Agora, é preciso que a intervenção fez agora 8 anos, ela foi em 2010. A licitação foi em 2011, se não me engano, final de 2011. É preciso que os governos mantenham essa posição. Nós precisamos parar de fazer parceria com o prestador de serviço público, sabe? Ele já ganha o seu lucro com aquilo que ficou acertado. Se o sujeito aceitou, né, se você quis, foi lá, participou do edital,
se submeteu às regras, por que você vai depois não cumprir isso aí? Não tem, a não ser que haja um fator de força maior e tal, etc. A gente reconhece que no Brasil, essa situação econômica, principalmente de uns anos atrás, com inflação, né, queda de receita, desemprego, isso prejudica o mercado e, obviamente, prejudica as empresas, os que exploram o serviço público de transporte. Eu não sou contra. Houve uma época aí que se falava, porque o Henry foi contra as empresas de ônibus. Eu não fui contra, eu fui a favor da lei. E os nossos atos foram questionados e nós vencemos todas as ações, todos os processos. Então, quer dizer, é uma situação que eu acho que falta hoje, Bernardo, é continuidade, sabe? É preciso cobrar. O setor público, seja municipal, estadual ou federal, ele é o grande gastador de dinheiro, é o grande movimentador da economia local, né? Então, você abre uma licitação, você ainda há pouco falou de algumas aí, as pessoas vêm, elas se oferecem para fazer o serviço e elas têm suas margens de lucro. Quer dizer, não é um negócio que precise ser irregular ou que precise dar prejuízo. Ninguém é obrigado a fornecer com prejuízo, né? Então, eu acho assim, eu acho que uma das coisas que eu me orgulho foi de ter participado, claro que como jurista, como advogado, como procurador, e não como político, não como eu não participei nem tinha autoridade para participar da política de transporte da cidade. O que eu fiz foi defender o interesse do município, que era o contratante daquelas empresas de ônibus. Nós estamos conversando antes do programa a respeito da falta de intervenções de gestão no município de Petrópolis nos últimos 25 anos. Aí o senhor lembrou que o Paulo Ratz duplicou a União Indústria, duplicou aquela parte ali da Barão do Rio Branco, Barão do Rio Branco ali, que vai no Retiro, duplicou a Rua Bingen, né? Depois disso, tivemos aí aquela intervenção do Bom Tempo em parte da Rua do Imperador. Tivemos a intervenção do Paulo Mustrange nas empresas de transporte, mas Petrópolis não viu nos últimos 25 anos, além dessas que nós já citamos, novas intervenções. Não. E as gestões todas se mostraram bastante fracas, e o senhor bem lembrava que terminava uma gestão, aparecia novamente o problema do lixo. Gestão após gestão, os problemas se sucediam, e quem assumia tinha mais que tampar buracos da gestão anterior. Isso é uma realidade. A prova está que Bernardo Rossi se queixa até hoje da herança maldita, segundo ele, deixada pelo Rubens Bom Tempo. Bom Tempo se queixava da herança maldita deixada por Paulo Mustrange. E eu não quero discutir aqui se isso é verdade ou não, ou até que ponto existe essa herança maldita e qual o valor dela. Não é o caso. Estamos falando de gestão. A minha pergunta é, a que o senhor atribui a falta de planejamento em Petrópolis? Porque Petrópolis não tem planejamento há muito tempo. A que o senhor atribui a falta de planejamento em Petrópolis? O porquê dessas gestões, uma após a outra, estão sendo tão ruins? Pois você lembrou bem. Se a gente fizer um exercício histórico, porque a história, dizem que o povo esquece a história, não deveria, porque ela conta, ela retrata, muitas vezes, ela explica o que está acontecendo hoje. De fato, eu sempre faço esse exercício. Eu olho, nos últimos 25 anos, são 6 administrações, contando a atual, você conta nos dedos o número de intervenções ou de ações da prefeitura que tenham feito algo que foi definitivo para mudar uma realidade da cidade, para trazer algo novo. Então, a grande contradição é essa. Você tem um mundo que em 30 anos muda assustadoramente e uma cidade estagnada. Ao contrário, regrediu em algumas questões. Outro dia eu pensava, puxa, Nova York, a maior metrópole do mundo, consegue manter um sistema de charretes funcionando. E os animais bem tratados. E aquilo no Central Park, é uma coisa bacana. É um xodó da cidade. Petrópolis não conseguiu manter isso. Eu não estou nem dizendo que sou contra ou a favor, mas não conseguimos, tivemos que fazer um plebiscito. E agora continua um impasse. Então, veja,
As questões, a cidade não teve, Bernardo, nesses 25 anos, de fato, pessoas, líderes, administradores, com capacidade, eu acho, sabe, com coragem, com desprendimento, com equipe, para fazer o que a cidade precisa. Então a gente fica nisso, você aponta muito bem. Termina a administração, a rua está cheia de buraco, principalmente se o sujeito não se reelege, né? Rua cheia de buraco, lixo na rua, colégio sem merenda, é sempre a mesma coisa. Aí o outro assume, fez um monte de promessas, não é? Não cumpre grande parte delas, fez promessas para se eleger, e aí vai tapar o buraco do outro, e tal, etc. E um dado que você me faz lembrar, Bernardo, é o seguinte: se você analisar a evolução da dívida de Petrópolis nos últimos 20 anos, é de reprovar qualquer economista. É um absurdo o que aconteceu aqui, sabe? Um absurdo. Não podia jamais ter chegado a esse ponto. Não, te interrompendo e pedindo desculpas pela interrupção, veja o caso do IMPAS e a dívida do IMPAS. É isso aí. Comprometido. Não precisa dizer mais nada. Um instituto que sempre conseguiu sobreviver bem, está extremamente comprometido. A aposentadoria dessa gente seriamente ameaçada. Em risco. Né? Já houve, inclusive, discussões no sentido de sair do IMPAS e migrar para o INSS para tentar ver se salva, porque o que a gente vê é justamente isso: não há um trabalho de médio e longo prazo no sentido de cessar o endividamento. E aí, olha, eu posso dizer para você, sem medo de errar, e participo de qualquer debate nesse nível, é possível administrar com um orçamento, Petrópolis com um orçamento que chega hoje perto de 900 milhões? Concordo plenamente. Essa história de dizer que não tem margem para investimento é falta de gente para administrar esse orçamento. Concordo plenamente e sempre digo, e os meus telespectadores sabem disso, quando não tem dinheiro tem que ter criatividade, mas no caso de Petrópolis, o que falta é gestão profissional. Sabe? Porque chega de nós termos gestões políticas. Está na hora de Petrópolis entrar nos eixos, de Petrópolis ter um planejamento, né? De Petrópolis saber o que pode esperar para daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Bernardo, você vê o seguinte: no passado, o que os prefeitos faziam? Todos foram políticos, todos eram políticos. Nós não temos nada contra a política, muito pelo contrário. Não. Ela tem que continuar. Mas eles se cercavam de pessoas, de equipes. Né? Hoje você vê, por exemplo, a gente olha os setores da prefeitura, alguns setores totalmente desmobilizados, não tem servidor treinado, falta gente, sabe? Não sei por que não interessa. Vamos equipar a Secretaria de Fazenda, vamos fazer um concurso, colocar lá dentro técnicos para ajudar os que estão lá, que fazem milagres, né? Fazem milagres. Eu me lembro quando na última vez que eu estive lá, faltava programa de computador. Você vê, nós estamos no século XXI, não tinha programa de computador, sabe? Não tinha equipamento para fazer. Então, esse profissionalismo, né? Essa maneira de encarar a administração como uma operação não que tenha que dar lucro, mas que tenha que dar resultado, né? Porque a empresa privada tem que dar lucro, a empresa pública não tem que dar lucro, mas ela tem que dar resultado. E ter a coragem de praticar esses atos, infelizmente não temos. Então a história mostra que Petrópolis está estagnada, né? Nós temos problemas aqui que poderiam ter sido resolvidos com intervenções. Você vê que tem cidades que não sofrem isso. Você vai, por exemplo, no interior de São Paulo, várias cidades que, ao contrário da nossa aqui, tiveram a sorte de ter boas administrações nas últimas 2 décadas, eles estão lá, eles estão sobrevivendo. A cidade evoluiu. Então você tinha lá, Petrópolis, por exemplo, tem problema de mobilidade, né? O trânsito aqui é complicado. Todo prefeito que vem promete melhorar, não consegue, tal, etc. Nós temos que fazer obra, tem que fazer intervenção, tem que ter desapropriação. Eu me lembro, não vou citar o nome aqui, mas teve um prefeito de anos atrás que quis desapropriar um prédio que fica em frente ao Colégio São José, ali antes do Sagrado, onde é uma autopeça. Aquilo ali é um problema o trânsito, porque você tem quem vem da Paulino Afonso, quem vem da Monte Caseiros, né? E Bom Duplo. E ali para, porque é uma curva. Exato. Ele quis desapropriar aquele prédio da esquina, que é colado à casa onde faz os velórios. Exatamente. Desapropriar e abrir aquilo ali. E o trânsito ia fluir. Ele não conseguiu desapropriar.
Sabe? Não conseguiu porque veio o presidente da Câmara, veio o vereador não sei o quê, o outro dono do prédio, o outro vizinho, o outro que não queria. E aí ele sofreu tanta pressão que ele acabou desistindo. Não era para desistir. Tinha que levar adiante. Vou desapropriar e vou abrir aquela avenida, porque aquilo é um foco de congestionamento. Quando para ali, vai até o Bingen. Exato. No horário de pique. Uma coisa simples. Passa do Hospital Santa Teresa. É isso. É ali, o problema é ali, eu passo sempre ali. Então você vê, esse tipo de coisa, citando assim uma questão pequena, verdade. É que não fazem aqui. E que precisa ser feito. Né? Eu preciso novamente pedir um breve intervalo. Serão só 2 minutos, já voltamos. Princesa Isabel Gourmet. Em um ambiente amplo e agradável, uma cozinha moderna espera por você. Cardápio variado, excelente atendimento e estacionamento exclusivo. Música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Venha fazer seu evento conosco. Princesa Isabel Gourmet, Rua Dom Pedro, 270, telefone 3065-3133. Há 12 anos em Petrópolis, A rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à rua 16 de março, 338. Pensou em tintas automotivas e imobiliária? Ateliê da Cor. Pensou em ferragens, pincéis e tudo para sua pintura? Ateliê da Cor. As principais marcas do mercado e os melhores preços. Ateliê da Cor. Atendemos sábados, domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ateliê da Cor. Rua Coronel Veiga, 181. Teleentregas 22427228. Venha nos visitar. direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Petrópolis ganhou uma nova casa, Restaurante Castelo, com opções à la carte, além de fondis, caldos e pizzas. Às sextas e sábados, música ao vivo. Venha desfrutar esse prazer. Restaurante Castelo, Rua Copque, 136, Duchas, a 50 metros do Palácio de Cristal. Telefone 2235-4706. Ateliê Maria Clara Coiffeur. Mega hair de no italiano. Mega telado, tranças africanas, boxeador e nagoa. Mega de queratina e de fita adesiva. Crochê braid, twist, grade look, perucas front lace. Mega de microlink. Você encontra tudo isso na Travessa Prudente de Aguiar, 38, Edifício Vitrine. Sobre loja 15. Telefone 2243-275. Temos também venda de cabelo humano hidratado. Venha nos visitar. Muito bem, voltamos e estamos entrevistando o Dr. Henry Grazinoli e agora eu gostaria de colocar para o senhor, obviamente eu repito, eu sei que o senhor não tem bola de cristal, nem eu, nem nenhum dos nossos telespectadores, mas olhando a movimentação das peças de xadrez no tabuleiro, né? Vamos fazer aqui um rápido exercício do que podemos esperar da nossa cidade aqui nos próximos 2 anos e em 2020. O que seria um bom conselho que poderíamos dar a Bernardo Rossi nesse momento? Olha, eu acho que a primeira questão é a seguinte: a população ela está ávida por políticos que se alinhem a uma conduta moral
mais, vamos dizer assim, pertinente, pelo menos a moral administrativa. A população, ela não quer saber da vida particular do político. Ela não quer mais saber disso, entende? Ela não quer saber do que ele gosta, do que ele faz. Ela quer saber do que ele faz com o dinheiro público. Essa é a questão principal. Então, eu acho que os prefeitos, não só o nosso atual prefeito, mas todos os outros, eles têm que se alinhar com essa visão predominante hoje. Ela é um sentimento predominante. A eleição presidencial que aconteceu aqui em outubro mostrou a cara de Petrópolis, não é? Petrópolis é uma cidade que tem uma população conservadora, mas atualizada, não é? Uma população que quer que a sua cidade esteja no nível das outras boas do Brasil e do mundo. Então, essa é uma questão. Eu acho, Bernardo, que nós vamos caminhar para o pêndulo político, ele está indo para a direita. Mas essa direita que você não gosta de chamar de nova, né, que você chama de evoluída. Direita evoluída. Essa direita evoluída, ela vai assumir o poder. E para ela realizar esse poder, ela vai ter que chegar às prefeituras. Porque a questão hoje é a seguinte, o movimento que está levando as eleições não é mais um movimento onde o líder chega, fala e as pessoas acompanham. Os tempos hoje são de pessoas que falam e os líderes se adaptam e acompanham. É diferente. É o movimento da rede social, é o movimento da internet. Então eu acho que o pêndulo vai levar à direita e esse conservador evoluído, ele é um conservador que tem a necessidade de responder à manutenção de determinados valores morais que a sociedade cobra, ela quer, porque ela se sente bem, e, ao mesmo tempo, ela quer um Estado eficiente. E Estado eficiente precisa ter menos participação na economia, deixar a economia se movimentar por conta própria, porque nós vivemos num regime capitalista e não podemos virar as costas para isso, pelo menos não hoje. E, ao mesmo tempo, reduzir esse Estado para um Estado que possa atender aqueles que realmente são necessitados. O dinheiro público vai ser para atender às necessidades básicas. O resto, o Estado está fora. Eu quero só explicar rapidamente à senhora e ao senhor o que nós discutimos aqui no intervalo com respeito à nova direita e à direita evoluída. Eu defendo que não se trata de uma nova direita, até porque eu entendo que esse adjetivo novo fica muito aquém do que essa nova direita, ou melhor, essa direita evoluída está apresentando. Então, eu não gosto dessa expressão nova direita. Já tive a oportunidade de escrever sobre isso, inclusive na Tribuna de Petrópolis. Talvez alguns dos senhores tenham lido esse meu artigo. Já tem algumas semanas, umas 3 ou 4 semanas atrás. Eu não olho isso como uma nova direita, eu olho sim como uma direita evoluída. Mas só uma brincadeira nossa aqui. Doutor Henry, eu vou lhe dar 1 minuto para as suas despedidas, porque, infelizmente, estamos chegando no limiar do nosso horário aqui do programa. Agradecer, sem dúvida nenhuma, agradecer essa oportunidade, uma honra estar aqui com você. O programa tem uma audiência ótima, extraordinária. Meu abraço a todos os colegas aqui da TVC, Canal 16, ao Falcone, à família. E dizer que estou à disposição sempre que precisar. Um abraço fraterno aí para nossos queridos amigos e irmãos petropolitanos. Muito bem. Se Deus quiser, não vai faltar a oportunidade de o senhor retornar ao nosso programa. Mas chegou aquela hora da tristeza, aquela hora que o programa tem que encerrar. Então, eu queria, primeiramente, agradecer novamente a senhora e o senhor a paciência dessa hora que desfrutaram conosco aqui. Espero que o programa tenha servido para alguma reflexão que a senhora e o senhor possam fazer com relação aos assuntos que conversamos aqui. Espero também que tenham uma boa semana. Fiquem com Deus e lembrem-se, até aqui nos ajudou o Senhor.
CVC 16. Aqui você se vê. Unir qualidade com bom gosto e estilo em uma só loja é difícil, mas a Franca Vila Móveis fez. Quem gosta de uma casa bonita e bem decorada, mas não quer pagar mais por isto, é só fazer uma visita na loja de móveis mais prática e elegante de Petrópolis. Franca Vila Móveis em Correias. Venha ver de pertinho que nós temos para a sua casa. Forma de pagamento facilitada. Franca